Esse Brasil é um lixo mesmo, viu? Não sei se vocês viram um caso de um cachorro lá em Florianópolis, de um cachorrinho chamado Orelha, né? Que era um cachorrinho que vivia na rua, porém assim, era como se fosse, como se fosse algum setor, tipo uma escola, algo assim, que tinha um pessoal que trabalhava perto, né? E todo mundo dava água, dava comida para esse cachorro. O cachorrinho vivia lá, na rua, né? E todo mundo gostava dele, um cachorrinho dócil, bonitinho. E chegaram 4 lixos, ou foi 3 lixos de adolescentes, sabe? E acabaram com a vida do cachorro, sabe? Fizeram as piores coisas com esse coitadinho desse cachorro. E o pior de tudo, essas pessoas, esses adolescentes, sabe? Os pais, ou foi um ou foi dois, mandou para a Disney para abafar o caso, enquanto o caso passa, né? Como tantos outros casos que acontecem aqui no país, né? Que são assim abafados, botam uma outra coisa por cima, um outro assunto no momento, para que tudo fique apagado ali, até passar aquela poeira, baixar a poeira, para depois tudo voltar ao normal, né? Então, essa história não podia ser diferente. Isso aí comoveu o país inteiro, né? As pessoas, todo mundo ficou muito pé da vida, porque ninguém merece um negócio desse, né? Imagine que 4 ou 3, que eu não sei bem quanto, que eu só olhei a matéria assim rapidão, posso até nem estar falando tudo tão certo, porque sinceramente eu não tenho estômago para aguentar tanta coisa, sabe? Para aguentar um negócio desse, de ver um lixo de um país desse, não tem punição para nada, por isso que essas coisas acontecem, né? E isso não acontece só com um cachorro, não. Isso acontece comigo, acontece com você, né? Porque enquanto não tiver lei, tudo vai continuar desse jeito. E sofre tudo, sofre animais, sofre o ser humano, sofre todo mundo. Porque nesta porcaria desse país de lixo, é assim. As coisas acontecem, depois está tudo numa boa, dá no esquecimento, tudo passa e a vida continua. E nada se resolve. Enquanto isso, como eu sempre falo, um monte de gente achando que está tudo bem. Isso é o que mais dói, porque tem um monte de gente, isso acontece porque tem um monte de gente achando que tudo está uma maravilha, que tudo está indo muito bem, que o país está excelente, ninguém se manifesta para nada. Então, enquanto isso, as coisas vão acontecendo. E amanhã pode ser com uma criança, pode ser com um adulto, pode ser com outro animal, pode ser com tudo, porque não tem punição. E quando não tem punição, as coisas só se repetem. É triste, gente, é muito triste, sabe? Eu, sinceramente, eu comecei aqui até em um nicho falando sobre... Comecei a falar um monte de assunto, mas eu tô saindo fora. Primeiramente, que as pessoas que têm canal estão sendo proibidas de falar algumas coisas, alguns assuntos, algumas palavras, né? Primeiramente isso. E segundo, que sinceramente eu mesma não tenho estômago para aguentar certas coisas, sabe? É triste, dá muita dó de ver e você não vê a punição. E parece que foi filho de pessoas de condições, né? E essas pessoas, alguns deles foi para Disney, né? Passear, esfriar a cabeça para quando voltar, o papai ter resolvido os problemas e pronto. E é isso que acontece, vem acontecendo e ninguém vê nada de uma reunião para mudar isso aí, né? Ninguém vê pessoas indo para a rua também, para protestar em busca de ter lei, de endurecer as leis, né? De menos impostos, né? Menos violência. Ninguém vê nada, ninguém fazer nada sobre isso aí. Ninguém, não existe, sabe? Parece até que a gente tá aqui, sabe, como diz o ditado, como Deus criou batata. Batata, ela nasce lá,
depois ela vai ramando, durante o sol a rama seca, no inverno a rama da batata se reproduz novamente. E assim estamos vivendo aqui nesse mundo, né? Ninguém sabe amanhã, ninguém sabe mais tarde, ninguém sabe de nada. Apenas estamos sobrevivendo, né? Sem saber do dia de amanhã. E não tem punição, não tem lei, ninguém faz nada para mudar, sabe? Eu sinceramente desanimo a viver principalmente nesse país, né? Esse país é um lixo, sabe? Esse país é uma merda, é um lixo. Um país que tinha tudo para ser um país de primeiro mundo, um país rico. A gente tem tudo aqui, a gente não precisa de nada de outros países. Mas é uma pena que não funciona nada, né? Cada dia que passa, tudo só vai piorando. Todos os dias quando a gente acorda, quem assiste noticiário ou quem vai ver os canais aí, sabe que é uma notícia ruim. Todo dia é uma outra notícia ruim, é um novo imposto, é algo para lascar com a vida da gente mais ainda. Mas é muito desanimador viver aqui, sabe? Sinceramente, eu estou pensando em buscar aqui um outro rumo aqui no canal, falar sobre outras coisas, né? Mas esse caso repercutiu tanto, foi tão triste assim, que eu resolvi falar para vocês aqui um pouco. E é isso, sabe, gente? E dessa vez foi com esse cachorro, como já aconteceu várias outras vezes com seres humanos, né? Amanhã acontece novamente, depois novamente. E aí? Onde vamos chegar, né, desse jeito? Onde vamos chegar? Eu nunca vi um negócio, eu nunca pensei que ia viver para chegar a esse ponto de ver o que eu vejo hoje, sabe? Sinceramente, se eu tivesse a opção de nem ter nascido, eu achava melhor. Eu ia achar bem melhor. Mas a gente nada está no nosso alcance, né? Mas sinceramente é desanimador demais, sabe? Todo dia é uma coisa, todo dia é uma notícia ruim. É sobre isso, sobre aquilo. E os nossos governantes não movem uma palha sequer para mudar, sabe? A pior coisa que eu acho aqui, tudo tá ruim, na verdade, né? Tudo tá horrível, tudo tá ruim. Mas assim, a pior coisa que eu ainda acho, mesmo assim, sabendo que a gente ganha uma porcaria de dinheiro, sabendo que a gente tá vivendo num país de merda, sabendo que tá tudo muito caro, sabendo que a gente não pode comer bem, sabendo que a gente não pode ter nada de uma educação, uma saúde boa, mas assim, que pelo menos a gente tivesse segurança, né? Pelo menos fosse um país seguro, já que a gente não tem direito a nada, pelo menos tivesse o direito de ir e vir. E é justamente isso que não temos, que é a pior coisa, né? A gente sai de casa com medo, rezando, pedindo proteção a Deus, entregando a alma a Deus, porque a gente não sabe nem se volta. Essa aqui é a realidade do nosso país, né? Essa aqui é a nossa realidade. E é isso, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí a opinião de vocês também, o que é que você acha a respeito desse assunto, né? Do que você acha do que eu falei. Se inscreva no canal, deixe seu like, hypa o vídeo se puder, compartilha também. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês e até o próximo vídeo.